Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez vamos para a nossa live do meio-dia, com temas diferentes, um tema a cada dia, e hoje nós vamos falar sobre o sucesso. Mas nós vamos falar sobre o sucesso a partir de uma observação sistêmica, e na verdade nós vamos falar sobre a falta de sucesso, sobre essa dificuldade de alcançar as coisas que você pretende, almeja, entender o que pode estar aí travando esse processo. Muitas vezes é o nosso próprio comportamento, são as nossas ações que nos impedem de chegar ao sucesso. Então, se você está aí patinando, chovendo no molhado, ou conhece alguém que esteja, manda essa live, convida para conhecer esse trabalho, porque o pensamento sistêmico e a observação do nosso comportamento pode nos ajudar muito a entender por que eu ainda não cheguei onde eu queria chegar. O que está me impedindo de alcançar o sucesso, chegar no meu propósito, ter prosperidade, ganhar dinheiro com o meu trabalho que eu sei que é bom, né? Quantas pessoas chegam e falam, eu sei que eu entrego muito, eu sei que meu trabalho é bom, mas eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo prosperar, eu não conquisto nada, eu tô sempre voltando ao começo, eu tô tentando há muito tempo e isso não engajou, não fluiu. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Hoje eu tive um episódio muito peculiar que foi inclusive o que me ajudou a escolher esse tema, para nós falarmos sobre isso hoje. Mas primeiro eu quero falar sobre as leis, essas leis sistêmicas, que muitas vezes nós vamos deixando para lá, mas que são importantes de nós entendermos e como ela pode impactar no nosso negócio, como ela pode impactar na minha vida, inclusive na minha abundância pessoal, porque às vezes eu posso até ter sucesso financeiro, mas eu tenho um problema de saúde, ou eu tenho um problema familiar, ou meu relacionamento não dá certo, algum lugar vai refletir essa ação e eu não vou conseguir ter um sucesso como um todo. Então vamos observar aí algumas dinâmicas que a gente entende, Vocês já me viram, estou sempre falando aqui sobre leis sistêmicas, vocês já me viram falando, por exemplo, sobre equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca eu faço um pouco, o outro faz um pouco, eu faço um pouco, e assim a relação vai crescendo nessa troca. A relação só cresce na troca. Imagina você que eu não reconheço o trabalho do outro, a contribuição do outro. Há um tempo atrás eu vi um programa de TV que tinha um trabalho com casais e teve um exercício muito interessante, Porque a mulher tinha uma queixa de que o marido não reconhecia o trabalho dela de dona de casa. E, aliás, isso é algo que a gente sabe muito, a gente vê aí em diversos lugares essa falta de reconhecimento dessa função dona de casa que a maioria das mulheres tem em dupla jornada, às vezes até tripla jornada. Mas aí como era o exercício, gente? Eles pegaram o casal, colocaram em uma esquina e pediram para o homem construir um muro, O homem construiu um muro, suou até, porque era tipo assim, um sol do meio-dia. Esse homem construiu um muro e um pintor veio e pintou o muro. E aí, obviamente, pessoas combinadas passavam ali e diziam, nossa, que trabalho incrível, foi você quem fez? E o pintor dizia, sim, eu que fiz tudo sozinho. E aí passou uma pessoa, duas, três, e esse homem foi ficando tão incomodado, sabe? E aí por fim chegou uma hora que ele disse assim para o pintor, tá errado você falar que você fez tudo, porque eu fiz o muro. Você pintou o muro que eu tinha feito, então eu tenho uma participação. E aí nesse momento entrou a terapeuta que fazia esse trabalho, E falou para ele, você entende agora a dor da sua esposa? É esse lugar, esse não reconhecimento que dói. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós temos parcerias que nós não reconhecemos?
pessoas importantes na nossa vida que nós não damos o devido valor. Quantas vezes nós achamos que fazemos além sem reconhecer ou valorizar aquela pessoa que sempre esteve ali ao nosso lado nos dizendo sim. E isso pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que trabalha para você, pode ser pai, pode ser mãe, marido, filho. Quem são as pessoas que te dão suporte no bastidor e você não reconhece? É a primeira reflexão que eu quero trazer hoje para você é essa. Quem são as pessoas que você não reconhece e que são fundamentais, cruciais para que seu negócio flua? Por exemplo, gente, eu estou aqui fazendo essa live para você porque eu tenho duas grandes pessoas que me dão suporte, que são Eriana e minha mãe. Né? Eu tenho certeza absoluta que tudo que acontecer no meu negócio, Eriana vai estar pontualmente respondendo. Assim como dentro da minha casa, eu tenho certeza que a minha mãe está olhando tudo. Isso me deixa tranquila para estar aqui diante de vocês, nesse momento, pensando só naquilo que eu estou fazendo. Agora imagine se eu não reconheço o trabalho de cada uma dessas pessoas. Como elas se sentem quando elas não são vistas? Porque esse tipo de trabalho é um trabalho invisível, né? E aí você pode dizer assim, mas aquela pessoa que trabalha para mim, ela não faz mais que a obrigação dela. Mas eu preciso reconhecer essa importância. Eu preciso entender esse lugar de contribuição para a pessoa que eu sou. Eu preciso dar esse lugar. E isso não tem a ver, gente, com uma fotinha de agradecimento, ou um pagamento, ou um jantar, ou uma viagem para Bahamas. Bahamas não o supermercado, Bahamas o lugar paradisíaco. Isso tem a ver com esse reconhecimento da minha alma, de entender que eu não sou uma ilha que sozinha eu não vou. Então reflita no seu próprio negócio, reflita no seu próprio lugar, se você está reconhecendo todas as pessoas importantes para o seu processo. Veja se você está reconhecendo isso. Ingrid, exatamente, as mães são presentes de Deus. Então, nós precisamos perceber esse movimento. Nós estamos reconhecendo quem está nesse bastidor? Nós estamos reconhecendo, vou contar um outro caso para vocês. Eu fui a um curso, e era um curso ligado ao pensamento sistêmico, às constelações. Em nenhum momento foi citado o nome do Bert Hellinger. Quem estuda sabe que o Bert disse que as constelações chegaram para ele, né? Ele fala isso na biografia, ele fala isso no Lugar para os Excluídos, ele fala sobre um trabalho dele num movimento de esculturas familiares que despertou ele para esse olhar, e aí ele trouxe a contribuição dele e levou a constelação para esse lugar. Mas não tinha ali nenhuma citação, nenhum reconhecimento, nenhuma valorização a essa pessoa que contribuiu tanto. Por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas pegam aquela grande contribuição de quem veio antes e diminuem esse processo. Se a gente observar o avanço da ciência, até aquelas pessoas que erraram demais são uma grande contribuição. Porque elas ensinaram e descobriram o que não podia ser feito, aquilo que não dava certo. A gente só acerta porque a gente errou. Então, desvalorizar, esquecer, excluir essas pessoas que fizeram um grande movimento e uma grande contribuição para a minha história, para a história do meu próprio trabalho, né? Para aquilo que eu sou como pessoa, para aquilo que eu sou como profissional, também é um movimento que me impede do sucesso. Porque como é que eu cheguei aonde eu cheguei se eu não fiz esse estudo do que veio antes? Se eu não olhar para essa contribuição daquilo que veio antes?
Eu preciso olhar para o que veio antes, até para eu entender, desse jeito não quero, isso aqui não funciona desse jeito para mim, eu vou fazer dessa forma, eu vou incluir isso, eu vou potencializar esse movimento. Então, esse dar um lugar de pertencimento, entender aquilo que o outro contribuiu, é extremamente importante. Valorizar o trabalho do outro, valorizar o estudo do outro. Né? Nós temos aí, por exemplo, eu falo muito para os alunos do curso de cartas, né? Do método que eu desenvolvi. Gente, vocês estão aprendendo algo único. Pelo amor de Deus, entendam essa unicidade, respeitem esse lugar, essa particularidade. Quando vocês forem falar sobre esse trabalho, falem de que é algo único. Deem um nome das cartas, deem um nome do método. Porque foram anos de estudo para chegar nessa contribuição. Quantas pessoas vão deixando para lá? Eu vejo citações de livros que a gente sabe de quem é aquela frase e a pessoa está colocando como dela. Hoje, aconteceu uma situação comigo muito peculiar, né? Vocês veem aí que eu todos os dias posto um mantra e esse mantra que eu posto é de um trabalho que eu fiz em 2022, onde diariamente eu escrevi uma frase positiva e um texto explicando essa frase. E aí eu tinha uma artezinha, que é uma menininha fazendo assim, com o número daquele mantra tal de tanto, né? E a frase. Pois hoje eu estava em um grupo e aparece lá o meu trabalho, sem assinatura, tiraram a minha assinatura do texto e pegaram a arte, que normalmente tem o arroba da nossa página, a logo, né? Cortaram e deixaram só a frase. A pessoa que fez, ela teve a capacidade de usar um programa para apagar onde eu colocava a numeração, né, do mantra, porque eu sempre punha mantra tal do dia tal, né, tal de tanto, igual 10 de 365, hoje foi o 16 de 366, porque nós estamos no ano bissexto. Mas a pessoa apagou isso, colocou por cima uma tinta da mesma cor do restante, mas excluiu a autoria. E eu fiquei pensando assim, aí eu chamei quem tinha feito a postagem, expliquei que era uma postagem minha, que aquilo era um desequilíbrio de troca, né? Que a gente precisa reconhecer o trabalho das pessoas, porque isso também nos emaranha. Isso também nos emaranha. De 2016 a 2021, eu escrevia praticamente todos os dias um texto novo falando do pensamento sistêmico. Até que eu comecei a ter muito texto copiado e as pessoas apagavam a minha assinatura. Quantas e quantas vezes eu fui nas pessoas e falei, olha, você pode dar o crédito? Olha, aí eu cansei de fazer isso. E uma vez aconteceu uma coisa muito curiosa, sabe? Eu achei um texto, né, sobre ética, um texto muito bom e falei, nossa, eu vou seguir essa pessoa. Cheguei na página da pessoa, tinha 3 textos meus sem assinatura. Então, gente, eu sei aquilo que eu faço e eu sei que as pessoas vêm para assistir aquilo que eu digo ou acompanham os meus textos porque gostam do meu jeito. Então, não pense que você copiar o trabalho de outras pessoas e excluir a autoria vai mudar a sua vida, muito pelo contrário, porque quem te acompanhou porque viu aquela contribuição vai ver que não é sua mais cedo ou mais tarde, porque a mentira nunca se sustenta. Então é importante nós entendermos isso também do pertencimento, da autoria e das trocas. E aí eu tenho um outro lugar que é importante, que é respeitar aqueles que vieram antes. Eu já falei aqui sobre o tanto que é importante você respeitar a sua ancestralidade, respeitar os seus pais, respeitar os profissionais que te ensinaram.
Porque dar esse lugar a essa hierarquia, a essas pessoas que vieram antes, vai fazer uma diferença enorme na sua prosperidade. Dar a cada um o seu lugar de contribuição. Sabe, gente, a gente vê muito dentro das empresas o pessoal reclamando, né? Eu ganho pouco, meu horário de trabalho é horroroso, as condições de trabalho são assim ou são assado. E se ao contrário de ter essa reclamação, você fizesse um movimento de agradecer aquele emprego que você tem, quando muitas pessoas estão sem emprego, né? Aquele emprego que te permite se alimentar, ter um teto, né? Se vestir. Se você respeitar isso que você tem, se você for grata a isso que você tem, você vai trazer um fluxo de movimento para te tirar desse lugar. Para te tirar desse lugar de dor, para te tirar desse lugar onde aquele trabalho não é legal para você. Agora, se você vai colocando na energia da empresa que te emprega maus pensamentos, críticas, né, faz memes criticando a empresa, desvaloriza aquele produto ou aquele serviço que aquela empresa entrega, você já imaginou se você prejudica a sua empresa, você pode ser uma pessoa que vai sofrer o reflexo disso. Se eu estou falando mal de um produto que o meu patrão vende, as pessoas podem parar de comprar esse produto. Se as pessoas param de comprar esse produto, o meu patrão pode me mandar embora. Então, a lei da ação e reação, esse movimento daquilo que vai, né, desse efeito bumerangue, né, aquilo que eu mando volta para mim, também funciona nesses casos. Uma outra coisa que a gente observa muito na ação dos trabalhos, né, e eu já trouxe em algumas lives aqui, já falei em alguns momentos, é essa pessoa que, por exemplo, precisa de um trabalho e aí ela é, sei lá, formada em direito, vamos imaginar. Só que ela está desempregada, não consegue trabalho, não consegue cliente, e aí aparece um serviço de secretária. E ela aceita esse serviço de secretária com aquele salário que era proposto para aquela função de secretária, porque ela precisa daquele emprego. Só que ela começa a fazer um movimento de, mas eu sou advogada. Mas eu tinha que ganhar mais. Mas eu sou muito melhor que essa função. Mas eu recebo muito pouco para aquilo que eu sei. Isso, gente, é uma quebra de contrato. Isso é um desequilíbrio dentro do comportamento sistêmico. Porque se eu ofereci um emprego, estou lá dizendo quais são as competências que a pessoa precisa ter, qual o salário que eu vou pagar, o horário de trabalho. Se está tudo explicadinho e a pessoa veio para aquele cargo, ela não pode depois ficar desconstruindo como se eu, contratante, fosse a pessoa errada. Não é? Afinal de contas, ela estava no lugar de eu preciso de um emprego. E aquilo foi o que surgiu. Então, qual é o movimento saudável? Agradecer aquele emprego que você tem e se fortalecer para encontrar um na sua área, se esse é o seu desejo, para você empreender, se esse é o seu desejo, mas não desmerecendo, diminuindo aquele lugar que te abriu as portas. Porque isso não te faz prosperar. Outra coisa também que eu falo muito nessa questão das ações e do trabalho, que nós precisamos observar, é o seguinte: a pessoa está lá, tem um salário X. A função dela é das 8 às 18, com um intervalo de 10 minutos de manhã, 15 minutos à tarde ou meia hora, não sei, e o horário de almoço. O que acontece? 8 horas da manhã ela tem que estar trabalhando, mas ela chega na empresa, vai tomar café, vai no banheiro, come alguma coisinha, conversa com o povo, vê os e-mails pessoais e começa a trabalhar. Oi, Narinha, seja bem-vinda. Vê os e-mails pessoais e começa a trabalhar. No mínimo, ela perde 20 minutos nisso. Depois,
pega o WhatsApp pessoal e joga no próprio computador. E fica ali durante aquele horário que ela é paga para trabalhar para aquela empresa, fazendo coisas pessoais. Sem contar naquelas pessoas que pegam o papel sulfite da empresa, imprime coisa de pessoal no material da empresa, usa o telefone da empresa para fazer chamada pessoal, etc. Nós temos um monte de exemplos de que isso acontece. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para o nosso movimento. Eu estou em uma troca equilibrada na empresa que eu trabalho? Eu estou fazendo a minha parte? Eu estou cumprindo a hora certinha durante aquele tempo de trabalho que eu fui contratado para trabalhar, eu estou trabalhando? Por quê, gente? Se eu não estiver fazendo a minha parte, com toda certeza do mundo, eu não vou prosperar. Isso em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar, se você não está fazendo a sua parte dentro de uma dinâmica de serviços, você pode ter certeza absoluta que você não vai prosperar. O que acontece, né? E muitas vezes eu falo sobre isso e as pessoas falam assim: ah, mas eu conheço muita gente que prosperou prejudicando os outros. Mas se você observar, em algum lugar na história daquela pessoa tem uma dor. Pode não ter refletido diretamente no negócio, mas reflete na família, reflete nos filhos, reflete no relacionamento, reflete na própria saúde. Em algum lugar, gente, estudem as biografias de pessoas que sabidamente, né, que é do conhecimento público, prejudicaram outras pessoas. Né? Eles entram aqui falando, vivo no meio de executivos e eles não entendem, estão adoecendo. Sim, porque o conhecimento desse equilíbrio de troca, do fazer a minha parte, do reconhecer, dar um lugar, ele é muito importante, inclusive para que a gente se mantenha saudável, para que a gente consiga fazer aquilo que nós viemos para fazer. Quantas e quantas vezes as pessoas perguntam para mim: Patrícia, como é que você dá conta? Né? De manhã você posta uma coisa, depois na hora do almoço você está fazendo live, aí você faz texto, aí você dá aula, você faz atendimento. Porque eu respeito muito essas leis, gente. A energia que me move, porque às vezes chega 8 horas da noite, eu tô cansada, claro. 8 horas da noite eu já tô com 10 horas de trabalho. Elisiane, você não conta? Conto sim. Eu tenho que entrar nessa listinha sim. Mas o que acontece? Nós precisamos perceber o movimento que nós fazemos nas outras áreas. Nós precisamos ver se nós estamos reconhecendo todo mundo que tem que ser reconhecido. Se nós estamos nos respeitando, né? Se nós estamos percebendo o nosso lugar, se eu estou olhando para mim também, se eu estou me priorizando, se eu estou fazendo um movimento de respeitar o meu tempo, o meu espaço e a minha saúde. Quantas vezes as pessoas, nós estamos vendo aí um monte de gente infartando, né? As pessoas com estresse absoluto, muitas pessoas ansiosas, pessoas em profundo desequilíbrio. Em algum lugar nas suas relações, você está em desequilíbrio. Ou você está fazendo a mais ou você está fazendo a menos. Porque quando nós estamos no equilíbrio, nós estamos saudáveis. E quando eu estou saudável, eu consigo ter sucesso, eu consigo prosperar. Em todas as relações, eu preciso estar no meu adulto, porque é o adulto que ganha dinheiro, é o adulto que empreende, é o adulto que constitui família, é o adulto que tem constitui uma família saudável, né? Deixa eu reforçar isso. Então, se em algum lugar você não se sente confortável, observe o que é que você está
desequilibrando no seu sistema. Quem você deixou, quem você excluiu, quem você não percebeu a contribuição. E aí, sobre a exclusão, eu quero aproveitar até para puxar um gancho dos últimos dias, que a gente falou muito sobre maternar e família, para falar sobre isso. Quando eu falo sobre incluir, dar um lugar para esses pais, incluir as pessoas que vieram antes, incluir os nossos mestres e as pessoas que contribuíram, eu não estou falando para você almoçar e jantar com eles. Eu não estou falando para você conviver, mas eu estou falando para você olhar para a contribuição dessa pessoa, para a pessoa que você é hoje, para o ser humano que você se tornou hoje, porque nós somos resultado de tudo aquilo que veio antes, daquilo que eu vivi, daquilo que os meus ancestrais viveram e realizaram. Então, quando eu tenho esse entendimento desse resultado que eu só consigo ir daqui para frente se eu efetivamente respeitar esses que vieram antes. Eu gosto muito de dizer que é a raiz que empurra a árvore, né? E essa raiz, ela não é só a minha raiz familiar. Ela é de tudo aquilo que começou, que existiu antes de mim, né? Então eu preciso reverenciar todas aquelas pessoas. Gente, se vocês não estão me escutando, tem uma pessoa que está falando aqui que não está escutando. A dica que eu dou é aquela dica básica de sair e voltar, porque é o que eu consigo fazer quando acontece comigo, né? Vocês estão me escutando ou alguém mais não está escutando a live? Depois vocês me informem aí, por favor. Ok, tem gente que está escutando, então vamos seguir. Então, gente, quando a gente fala esse lugar do dar um lugar, olhar para aquilo que veio antes, não é esse lugar de almoçar, jantar, concordar com as coisas que aquela pessoa pode ter feito de forma disfuncional, abusiva, agressiva, etc. É só você respeitar. Então eu preciso olhar para trás e entender que atrás de mim teve um monte de gente que olhou para terapia, para psicologia. Eu preciso reconhecer a contribuição dessas pessoas na profissão que eu exerço hoje. Eu preciso reconhecer tudo que é importante. Eu preciso reconhecer as pessoas que me deram dicas que mudaram a minha vida. Eu preciso reconhecer tudo aquilo que foi da forma que foi. Quantos chefes eu tive que foram não muito bons, né? Não muito respeitadores ou bons líderes, mas que contribuíram para eu entender o que eu não gostaria de ser, né? E que fizeram também, através do nível de exigência, que eu buscasse o melhor de mim sempre, para eu poder sair daquele lugar, inclusive. Então, desmerecer, apagar essas pessoas da história, né, é algo que nos prejudica. Qual é o caminho, então? Primeiro, tudo que foi e é tem o seu lugar. Então, observe aí, faz uma linha do tempo da sua própria história, né? Imagina, pega uma folha de papel e vai lá, comecinho da sua história até hoje. Quais os episódios marcantes na sua vida? Quantas dessas pessoas ainda estão sendo vistas por você? Quantas pessoas foram deixadas de lado? Quantas pessoas você não reconheceu? Aí, gente, é isso que eu quero entender e muita gente, eu quero trazer para vocês, e muita gente tem essa dificuldade. Claro que quando a gente muda o nosso comportamento, o nosso aprendizado, o nosso próprio interesse, o nosso caminho com aquela pessoa que às vezes esteve conosco pode fazer assim. Quantas vezes eu vejo queixa de gente que chega para atendimento, de amizades que achavam que seria para sempre, né? Amizades do universo acadêmico, o povo tem muito isso. Nossa, nós vamos ser amigos para sempre. E muitas vezes você só vê aquela pessoa de 10 em 10 anos nos encontros das turmas de formação. E aí, o que acontece? Quando eu faço esse movimento, meu interesse vai para cá e o interesse dessa pessoa vai para cá. E tá tudo certo. Nós não precisamos andar
gemelarmente falando, pregados um no outro. Mas eu posso reconhecer, poxa, aquela pessoa foi importante para mim. Né? Eu posso verbalizar se eu tiver essa oportunidade. Mas se eu não tiver essa oportunidade, ou porque a relação ficou muito dolorida, ou porque se distanciou muito, ou porque essa pessoa não está mais na vida, etc. Seja a razão que for, internamente, reconheça a importância dessa pessoa na sua vida. Reconheça a importância dessa pessoa na sua história. Eu tenho visto aí muitas pessoas batendo em Freud, batendo em Jung, batendo nas pessoas que foram precursoras. Gente, eu vejo o psicólogo descendo a lenha na filosofia, a minha alma dói, porque a filosofia é mãe da psicologia. Não tem como você pensar na psicologia sem a contribuição da filosofia. Então, se hoje eu penso diferente, por que é que eu vou excluir o que aquela pessoa fez? Eu posso simplesmente dizer, nossa, foi muito importante para minha profissão. Tem coisas que eu não concordo e eu posso fazer do meu jeito, seguindo aquilo que eu concordo. Mas eu não preciso desconstruir, desvalorizar, desumanizar, desrespeitar o trabalho do outro. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso desconstruir a história. Eu não preciso desmerecer as pessoas. Eu posso pegar tudo o que aconteceu, estudar, né? Porque para eu falar, para eu chegar a uma conclusão daquilo que eu quero ser, eu preciso saber o que eu não quero ser. E para isso eu preciso ter um embasamento. Porque eu não posso ser uma vaquinha de presépio que vai dizendo sim sem ter a própria escolha, sem ouvir as argumentações, sem entender a história. Por exemplo, quando alguém diz para mim, né, eu não concordo com as constelações, eu espero que ela me argumente o porquê. Porque ela tem que ter tirado de algum lugar. Então tem que ter um embasamento. Não adianta ela falar para mim que escutou alguém dizer, né? Porque esses dias uma moça falou para mim assim: porque teve uma pessoa que foi muito prejudicada com uma constelação. Mas e o tanto que foi beneficiada? Porque do mesmo jeito que tem médico bom e ruim, tem psicólogo bom e ruim, terapeuta bom e ruim, dentista bom e ruim, engenheiro bom e ruim. Não é? Um prédio cai não sei aonde porque o engenheiro não fez os cálculos direito. Você vai parar de morar em prédio? Porque todos os engenheiros são iguais, irresponsáveis, pouco estudados ou incompetentes? Você não pode pegar uma única questão, 2, 10, num universo de milhões e usar isso como verdade absoluta. Para nada na vida você pode fazer esse movimento. Porque você está prejudicando uma história, a construção de uma história. Cada um de nós pode ter a sua opinião. Comigo já aconteceu uma vez que eu postei um texto e alguém falou para mim assim: mas o Bert Hellinger diz assim. Mas eu não sou Bert Hellinger, eu sou a Patrícia. Então eu estudei tudo aquilo que ele teve de contribuição, estudei outros autores do pensamento sistêmico, porque é um vasto número de contribuição de pessoas, de estudos, né? A literatura é enorme do pensamento sistêmico. E a partir desse estudo, porque tudo que vocês estão vendo atrás de mim eu li, além do que está aqui do lado, além do que vocês não estão vendo e além da nossa biblioteca, que também tem aqui em casa. Então, para a gente falar das coisas, nós precisamos falar com propriedade. Mas mesmo para eu falar, eu posso falar: eu não concordo com aquele pensamento, mas eu respeito que ele tenha tido aquele pensamento naquele momento. E eu posso pensar diferente, fazer diferente, agir diferente. Porque eu sou uma pessoa livre, eu só não posso sair desrespeitando o mundo. E isso também eu não posso fazer, por exemplo, com os meus pais. O meu pai não teve uma atitude correta.
Ah, o meu pai não teve um comportamento certo. Ai, a minha mãe foi uma mãe ausente. Tudo bem, mas eu cheguei na vida porque esses dois se encontraram em algum momento e me disseram sim. Então, quando eu olho para esse movimento, o que é que eu vou fazer? Eu vou falar, ok, pode ser que tenha coisas no meu pai e na minha mãe que eu não faria. Então, eu vou fazer diferente. Ao invés de ficar lá na criancinha que fica criticando e demandando desses pais e querendo corrigir os pais, ao invés de ir para uma vida adulta. Porque é muito fácil, gente, eu pegar o meu movimento e jogar a responsabilidade nos outros, né? Então eu posso falar, ah não, meu chefe é ruim, por isso que a minha vida não vai para frente. Eu não cresço no meu trabalho porque eu tenho um chefe ruim. E o que é que você está fazendo para sair desse lugar, desse chefe ruim? E qual é a sua contribuição para o seu chefe ter esse comportamento com você? Que é aquilo que eu disse lá no começo. Nós também temos que observar como nós nos comportamos dentro desse lugar, né? E aí então, qual é a minha contribuição nisso? O que eu vou fazer para sair desse trabalho? Meu empreendimento não dá certo. Eu tento lançar alguma coisa, não flui. As pessoas não me escutam. Analise a sua história, linhazinha do tempo. Alguém que contribuiu ficou para trás? Alguém que me ajudou, eu desvalorizei? Eu prejudiquei alguém na minha jornada? Como eu estou fazendo um movimento diferente? Porque às vezes, gente, lá atrás, e nenhum de nós é perfeito, né? Quem é bom já subiu. Lá atrás eu posso ter prejudicado alguém. E eu posso falar, poxa, eu fui imatura, eu fui cruel, eu errei. O que eu posso fazer agora? Às vezes você não possa acessar essa pessoa, mas talvez você possa acessar a descendência dela ou outras pessoas e fazer um movimento de compensação, né? Eu prejudiquei lá atrás, eu não consigo desfazer o que eu fiz, mas eu consigo fazer aqui de uma forma que eu equilibre isso dentro da minha própria alma. Porque muitas vezes, gente, o movimento que não me deixa prosperar é a minha própria consciência. É o meu próprio remorso, a minha própria sensação de culpa. É desse lugar que muitas vezes eu não prospero, sem perceber. Às vezes, o movimento em que eu vou sabotando as situações e os comportamentos é justamente porque eu não me sinto merecedora disso, porque lá atrás eu tive um comportamento, eu tive uma ação que prejudicou alguém. Então comece a analisar. Hoje eu trouxe muitas coisas, né, para a gente olhar nas questões familiares, de amizade, de comportamento, né, mesmo nas ações de redes sociais que eu falei para vocês sobre isso. Reflita sobre o seu comportamento. Reflita sobre isso. E a partir daí, ache o seu caminho de sucesso. Até amanhã, tá, gente? Amanhã, meio-dia, eu tô aqui. Um beijo. Fiquem todos sempre muito bem. Tchauzinho.